Fala, Paulinho. Fala, boa noite. E aí, tudo bem? Vamos esperar um pouco, o pessoal tá entrando. Chamar aí a galera também do meu perfil para conhecer o Paulinho, de onde é que ele é, Ah, quais conheceu o Renzo. as impressões dele. Vamos conhecer o Renzo aí, o Mister Ceará. É isso aí, vamos Esperar entrando. uns 5 minutinhos, mais ou menos, para o Ô, pessoal tá Paulinho, entrando. aqui, independente de quantas pessoas estiverem online, essa Beleza. live vai ficar gravada, Tá né? lá. Sim, E aí depois a galera aí vai ver o que. visualiza. É isso aí. Tranquilo. Deixa eu só dar uma aumentada. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, vamos bater um papo aí, trocar conhecimento, né? Com certeza. Então, primeiro eu queria agradecer, né, por você ter aceitado aí o convite para estar hoje falando conosco, né? um- é, sobre um assunto tão importante, que é a inclusão, acessibilidade social, que a maioria da parte dos municípios tem essa dificuldade, né? Tendo em vista que deveria ter, né, é, essa inclusão, né, social em nosso meio. Então, vou me apresentar aqui, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Henderson Baltazar, sou natural de Maracanaú, que é uma região metropolitana de Fortaleza, aqui no estado do Ceará. E nesse ano estou competindo o Mister Brasil, representando o meu estado do Ceará, com o Mister Ceará CNB 2020. E para mim é uma satisfação, né? O prazer é todo meu estar aqui conversando com você sobre uma pauta tão importante. Para quem não sabe, eu sou deficiente físico. Tive um acidente automobilístico em 2014, né, um acidente de moto muito grave, no qual, nesse acidente, eu tive várias fraturas, né, rosto, joelho e a amputação do pé esquerdo. Né? Fiquei em coma por mais de 9 dias e 15 dias na UTI, 40 dias ao todo. Passei por mais de 11 cirurgias. E hoje estou aqui, né? Depois de muita luta, muita fisioterapia, estou aqui conversando com vocês, né? Com o dever, né? De mostrar que é muito importante falar sobre as pessoas com deficiência, falar sobre a acessibilidade, porque devemos, dia após dia, destruir barreiras e construir pontes, construir acessos. E isso é muito importante, né? Quando eu assumi, mesmo sem querer, essa autoridade, né? Não é essa autoridade, mas essa realidade, melhor falando, eu tenho essa obrigação, né? De estar expondo a realidade do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado e do nosso país. E aqui a gente vai dialogar um pouco sobre a realidade onde você mora, sobre a realidade onde a gente mora, onde eu moro, para que a gente possa encontrar um caminho, né? Porque nesse momento estamos sendo multiplicadores da informação. Essa live ela pode chegar e deve chegar nas autoridades para que essas autoridades possam levantar essas bandeiras da acessibilidade junto com as pessoas com deficiência. Bacana. Renzo, como é que foi para você? Você contou a sua história, né, que aconteceu em 2014. E como que foi para você deparar com a situação desde de uma forma que você era antes de acontecer o acidente, depois deparar com algumas dificuldades, com escada, com alguns degraus altos fora do padrão para as pessoas com acessibilidade no seu município? Então, Paulinho, a minha realidade, eu sou um cara privilegiado, certo? Eu sou um cara privilegiado pela minha cor, pelo tipo da minha deficiência, né? Pelo meu trabalho. E muitas pessoas que são deficientes físicas, elas não têm esses privilégios que eu tenho. Por exemplo,
muitas pessoas elas me perguntam se eu sou, como é essa questão de sofrer preconceito. Você já sofreu muito preconceito? Quando eu digo que não, as pessoas se admiram. Mas como assim você é deficiente físico? Porque na realidade eu identifiquei que o preconceito ele não está na deficiência, ele está na aparência. Se a pessoa é a cor da pessoa, se a pessoa é rica ou é pobre, se ela está se vestindo bem ou se ela não está. As pessoas às vezes elas não têm empatia e não têm solidariedade só pelo fato da pessoa ser deficiente física. E isso entra também um aspecto que se fala muito, que é sobre o capacitismo. Mas lá na frente vai falar sobre isso, sobre esse tema. Mas essa questão é que as pessoas elas selecionam quem ajudar, né? Sim. Não, esse daqui tem um cabelozinho cortado, tá bem vestido, acho que eu vou ter um pouco de solidariedade com ele. Não, esse jovem aqui negro, com as duas pernas amputadas, no sinal, vou dar nem... Não vou falar nada com ele. Então, assim, a Existe minha... Pode falar, pode falar. o preconceito, ele consiste, né, nessa situação, igual você falou, sobre o cara no sinal, Sim, é negro, sofre preconceito mais de uma vez ali, né? As pessoas não têm exatamente. empatia. Exatamente. E a questão da dificuldade da acessibilidade, eu passei, Paulinho, 3 anos de muletas. Porque assim, no meu acidente eu tive uma grave lesão no meu joelho esquerdo. E por conta dessa lesão, eu passei muito tempo de muleta sem calçar prótese, fazendo fisioterapia e cirurgias para poder flexionar o joelho para poder andar com a prótese. Então foi muita luta durante todos esses 6 anos, né? Que até hoje eu ainda faço fisioterapia. E nesses 3 anos que eu passei de muleta, eu tive muita dificuldade em subir no ônibus, né? Eu sempre pedi ajuda a alguém. A questão da velocidade do andar, né? Quando eu saía com os meus amigos para o shopping, eu estava de muleta, eles sempre tinham que me esperar, porque eu não conseguia acompanhá-los. Eu tinha medo de andar na escada rolante, porque eu tinha que colocar uma muleta aqui e sustentar a outra e o medo de cair. Imagine quem é cadeirante, Quando certo? não tem acessibilidade, é Então, bem complicado. porque eu conseguia dar um jeito, porque eu Sim. tinha a perna, eu podia me escorar aqui, subir, mas quem é cadeirante? Paulinho, no meu bairro, não existe, certo? Não, aqui não existe. Vamos colocar aí 0,1, menos de 1%, 0,1 de escada padronizada, da mesma altura. No meu município inteiro, né? Maracanaú tem 300 mil habitantes. No É meu bem município, grande. você não consegue entrar num bairro que uma escada, uma calçada de uma casa seja do mesmo tamanho e da mesma altura da outra. Então não existe essa possibilidade do cadeirante andar na escada ou andar na calçada. Ele sempre E, anda no meio da rua. e como você se sente nessa situação? Isso assim, você hoje consegue passar tranquilamente, mas pelas pessoas que você defende, que hoje você pegou para você essa causa, por ser um deficiente físico e por ter passado, hoje você motiva várias pessoas, e como você se sente por não ter essa acessibilidade, pelas pessoas públicas não estar preocupada com a situação? A gente, a gente tem outro olhar, né? Quando a gente vive essa realidade de perto. Aqui em casa, por exemplo, olha, eu sou deficiente físico, certo? Mas eu Sim. moro num apartamento que o único acesso é uma escada. Então, um cadeirante ele já não tem acesso à minha casa. Então, essa realidade, ela também está em nós, Assim, deficientes físicos. Tipo, nenhuma porta da minha casa, certo? Nenhuma porta da minha casa é adaptada para uma cadeira de roda entrar, por exemplo. Ela tem que ser mais larga. Eu acho que quando
nós partimos sair do discurso, né? Sair do discurso. E eu estou colocando essa realidade para não soar como hipocrisia, entende? Mas quando nós sairmos desse discurso só da fala e colocar em prática na nossa casa, aí sim a gente vai ter a autoridade de cobrar as pessoas que nos representam. Não que a gente não possa fazer isso, mas eu acho que a gente vai ter mais força, né? Por quando a gente pede para alguém não jogar o lixo na rua, primeiro a gente não tem que jogar o lixo dentro de casa. A gente tem que ter nossa casa limpa, porque senão soa como hipocrisia. E essa realidade, ela está no meio de várias pessoas com deficiência. A gente sente a dor daquela pessoa que não tem acessibilidade, mas às vezes a gente fica de mãos atadas. O que de fato a gente tem que fazer para o sistema público, para as pessoas que nos representam, abrir os olhos e ter essa coragem de fazer algo diretamente ligado às pessoas com deficiência. Porque o que a gente vê é uma praça, aí a praça bota acessibilidade. Aí na frente da igreja. Mas e o resto? Os 99%. É verdade. Aqui eu chamei você para fazer a live devido, assim, aqui na minha cidade tem essas dificuldades também. E nós vemos que existem investimentos que são feitos nessa área da questão da acessibilidade, mas são muitas vezes gastos vai ser feito, como é que eu posso dizer, que não vai ser eficiente. Você vê uma rampa de acessibilidade com um poste no meio da calçada, de forma que não tem como passar uma cadeira de roda, não tem como passar um cadeirante. E as pessoas têm essa dificuldade, não só as pessoas cadeirantes, mas hoje nós temos uma dificuldade muito grande também na parte dos idosos, né? Que eu acho que quando a gente vai perdendo os movimentos, os idosos vai perdendo algumas sensibilidades, né? Deficientes visuais também, que é muito complicado. Deficientes visuais. Exatamente. E a gente sente essa quando a gente tem empatia, né? A gente sente essa dificuldade também, por nós termos também avós, parentes, amigos com essa dificuldade da Exatamente. questão da acessibilidade, que elas não são inclusas no meio da sociedade. Né? Paulinho, eu queria agora que nesse momento você está candidato a vereador no seu município. Sim. E eu aceitei fazer essa live com você porque eu apoio as pessoas que levantam essa bandeira. Porque nós, deficientes físicos, né, precisamos de pessoas no Brasil inteiro para nos representar e levantar essas bandeiras da inclusão. Como eu falei para você, precisamos de pessoas que derrubem as barreiras e construam mais acessos, construam pontes, para que nós, pessoas com deficiência, a gente possa ser diretamente inclusa de todas as formas na nossa sociedade. E eu queria saber de você, né, o que você pretende, né, qual é a sua pauta, a sua vontade e o seu compromisso, né, para as pessoas com deficiência. Então, é uma pergunta muito interessante. Eu tenho um objetivo de cumprir com o plano diretor. O que acontece? O plano diretor, ele é um plano que existe na cidade, no Estatuto das Cidades. As cidades devem segui-lo, né? Que é um estatuto de planejamento. Hoje, você vê sua cidade, Maracanaú, por exemplo, toda cidade deve seguir o Estatuto das Cidades, que é o plano diretor. Todas as cidades devem seguir esse plano. Ele consegue fazer um planejamento do primeiro ano e daqui 10 anos, como que vai estar Maracanaú? Assim como Três Marias está dessa forma hoje. Como que Três Marias vai estar daqui 10 anos? Isso é um plano que existe, que todas as cidades devem ter. Hoje, minha cidade ela tem esse plano diretor atrasado, que é onde você, nesse plano diretor, é tratado sobre infraestrutura, mobilidade urbana, a parte urbanística da cidade. Hoje, minha cidade é uma cidade turística, porém, é uma cidade turística que não tem essas acessibilidades, não tem
essa parte de inclusão social em nenhum aspecto, e a finalidade é fazer com que o plano diretor funcione. Hoje nós estamos com um plano diretor aqui na minha cidade, atrasado há 12 anos. Eu falo atrasado pelo sentido de não adianta só existir, tem que segui-lo, né? Porque se você quer ter uma cidade mais inclusiva, mais dinâmica, você tem que realmente seguir com o planejamento que existe. É um plano, um planejamento para um desenvolvimento da cidade. E todas as cidades têm esse plano diretor e deve ser seguido. Eu acredito que grande parte dos municípios não é seguido, e essa é a maior dificuldade que a sociedade tem para ter uma cidade, ter uma cidade mais desenvolvida. Muito bom, cara. É muito bom você colocar isso à tona e mostrar para as pessoas que esse plano existe. E você está com esse compromisso de colocar em prática e de executar, né? De ter eficiência naquilo que você propõe, né? E eu acho realmente muito interessante, muito louvável. E eu estou aqui, né, para também colocar o meu apoio, né, à sua candidatura. Espero que você se eleja no seu município. As pessoas que estão nos vendo agora e que vão ver esse vídeo depois, antes da gente conversar sobre essa live, aqui nessa live com vocês, quando ele me falou dessa proposta, eu achei assim magnífica, porque infelizmente são poucas as pessoas que realmente levantam essa bandeira para as pessoas com deficiência dentro das câmaras municipais, né? O poder executivo, ele é fundamental, mas o legislativo é necessário, né? Exatamente. Batendo na porta, colocando as leis para serem aprovadas, dizendo que isso existe, que essas pessoas existem, que o sistema tem que olhar para essas pessoas. Então, Dando acho voz às pessoas, né? dando voz, dando vez, né? Então, acho magnífico. Muito bom. É muito, Parabéns. eu que dou os parabéns a você, porque eu vi sua história e é muito interessante. Até falo para todo mundo que está vendo a live, dá uma olhada lá no perfil do Henson, que é extraordinário, motivador, muito motivador. Tem até uma pergunta ali, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta. Você hoje, você é personal, né? Personal trainer na área de educação física. Como que foi para você entrar, assim, é só uma pergunta, essa é minha. Como que foi para você voltar ao trabalho e passar por essas dificuldades com pessoas que... Porque você sabe que existem pessoas que acham que é melhor que você, por você ser deficiente físico. Não sei como que foi você passar nessa situação. Fala para nós aí um pouquinho. Pronto. Eu vou compartilhar algumas coisas com você para que quem estiver assistindo também entenda que a vida de deficiente, ela não é prosa. Eu sempre digo, quem vê close não vê dor para as pessoas com deficiência, né? Quem vê close não vê corre, as pessoas falam assim. Para nós, quem vê close não vê dor. Antes de falar sobre as dificuldades que eu tenho, que todas as pessoas com deficiência também têm, eu vou responder a sua pergunta na questão dessa parte de voltar da aula de educação física, né, como professor. Quando eu sofri o acidente, Paulinho, eu estava no 5º semestre de educação física. Então já estava estagiando, né? E esse 23 anos, 5º semestre, na flor da idade da juventude, e pá, apaguei no acidente, uma moto colidiu na minha, e só fui acordar 15 dias depois, e pronto, começou. Já olhei para o meu pé, não tinha mais pé, só tinha um, e agora? Então, foi assim, muito, muito forte, né? Mas o amor da minha família e dos meus amigos, eles fizeram com que eu levantasse a cabeça. Deus também, com certeza. Eu sempre tive uma vida muito voltada a Deus, o serviço da minha paróquia. Sempre fui um jovem religioso, até hoje. E isso me fortaleceu mais ainda para que eu pudesse continuar a minha missão aqui na Terra, né? E eu estar conversando sobre isso com você faz parte dessa missão.
Estar motivando e incentivando as pessoas de alguma forma. Então, eu achava, eu me subestimei. Eu achava que eu não poderia mais voltar a dar aula de educação física, ser personal trainer. Por quê? Porque eu estava sem um pé debilitado, o joelho totalmente desestruturado. Não, aí eu vou tentar outra área. Eu sempre gostei da área educacional, né? Eu entrei na parte na área de educação física porque eu queria ser professor de educação física de colégio, né? Foi os meus professores de escola que me motivou eu me tornar um professor de educação física. Não, agora eu vou partir para a área acadêmica. Aí terminei o meu curso, fiz uma especialização. O coordenador do meu curso me deu uma oportunidade no curso de educação física da minha universidade, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Ceará. Aí eu lecionei umas 3, 4 disciplinas, né, como professor universitário. E fui deixando essa parte de professor de musculação. Eu estava de muleta, né, ainda, dando aula na universidade e tal. Aí, depois da 6ª cirurgia, quando eu calcei a prótese, aí eu comecei a me cuidar. Não, agora eu vou para academia, vou cuidar da minha saúde. Aí quando foi mais ou menos uns 6, 7 meses eu me cuidando, aí eu comecei a chamar a atenção da galera dos concursos de Mister. E você, eu acho que você tem perfil e tal. Mas tá doido, né? Esse negócio de... Eu ainda estou me acostumando a andar ainda, porque eu tava pouco tempo. Não é bom andar, né? Tinha tanto tempo, calcei a prótese e andar que só molesta. Aí, cara, comecei a me cuidar. Aí o Cleiton é o coordenador de Quixeramobim. Aí ele, Henderson, dá para você, faça esse teste. Por quê? Porque o concurso de Mister é um concurso que você pode usar a faixa como voz para você expressar as suas bandeiras. As pessoas vão olhar para o que você fala. Você pode agregar mais recursos para o seu projeto social, que é o Anjinhos de Deus e tal. Aí eu, poxa, sério? Então vamos nessa. Aí comecei a me preparar e tal, comecei a pegar gosto e eu ainda não estava dando aula de educação física como professor de musculação, personal trainer, viu? Eu já tinha me formado em licenciatura e bacharelado, mas esse negócio de personal nunca passou pela minha cabeça. Aí fui pro concurso, Mister Ceará 2019, aí fiquei em 3º lugar. Aí foi fácil, foi de bola. Continuei a mesma pegada. Aí quando foi um mês depois, a Smart, né, a rede, a Smart Fit, entrou em contato comigo. Porque eu tinha deixado um currículo, só para ver qual era. Aí a líder de lá, eu era aluno, né? Eu já era aluno da... você aguenta ficar 4 horas em pé? Ela falou para mim, Alice, né? Alice é a minha líder, a gestora lá da minha unidade. Aí eu fiquei meio surpreso. Mas por quê? Não, é porque a gente interessa você ser professor da academia. Mas você aguenta ficar 4 horas em pé? Por quê? Porque é o expediente. E o expediente do professor é em pé. Ele não senta, entendeu? É às 4 horas no salão em pé. Aí eu falei assim para Alice. Alice, eu não sei, mas me dê essa oportunidade. Porque tem 3 meses de experiência, né? Uhum. Aí ela, tudo bem, ela me deu a oportunidade. Aí eu lasquei o trabalho, comecei a trabalhar e com gosto e tal. Aguentei as 4 horas. Aí fui contratado. Primeiro professor deficiente físico da rede Smart Fit da América Latina. Aí, tá vendo? Parabéns. Foi o primeiro, né? Acho que em outros... Porque assim, eu não entrei nas cotas, né, na lei das pessoas com deficiência. Geralmente, quando entra na recepção. Por quê? Porque a recepção não são horistas. E o professor, ele é horista. Então, se eu fosse contratado como PCD, eu ganharia a metade do professor. Né? Então, não poderia.
porque eu ia ganhar menos, né? Por conta do professor ser aurista, e a gente tem essa diferença. Então, eu fui contratado como professor comum, né? Sem nenhum, Sim. sem nada resguardado nessa questão de pessoa com deficiência. Vou completar 1 ano e meio, né? Então, só tem 1 ano e meio como professor. Aí eu comecei a alavancar, fazer curso, me tornei personal trainer, né? Que é o treino personalizado. Então, Sim. sou professor de musculação, da unidade, e sou personal trainer, né? Então, eu larguei lá a docência e comecei agora um mundo que eu jamais imaginava que eu pudesse voltar. Então, muitas vezes a gente se subestima, né? Sim. E a mensagem que eu tenho para dizer é que não faça isso, porque tudo é possível, né? Tudo é possível. Para felicidade, não tem limitação. Então, pode ser qualquer coisa. Se você tiver foco e objetivo, você vai conseguir. E eu estou representando o meu estado, né? Nesse ano, no maior concurso de beleza do país, né? Me tornando assim também o primeiro candidato deficiente físico amputado protesista. Por quê? Porque já teve auditivo e teve um rapaz que não tinha o dedo esquerdo, um acidente. Então já teve, eu não sou o primeiro candidato deficiente físico do concurso, que já tiveram 2. Mas eu sou o primeiro candidato amputado com uso de prótese, né? Que não tem membro e usa uma prótese e estou lá nesse concurso. Mas eu não estou lá, Paulinho, por causa de. Eu estou lá apesar de. Exato. Apesar de. Eu não estou lá por conta que eu sou deficiente físico. Eu estou lá apesar de eu ser deficiente físico. Porque eu vou mostrar e provar que podem lutar o que a gente quiser e competir igual para igual. Eu quero chegar Exatamente. lá, as pessoas não vão levar em consideração a minha deficiência. E para finalizar, né, eu falo muito, né? Não, a live é Mas sua. a live é nossa. Mas para finalizar, eu vou mostrar um pouquinho da realidade do deficiente físico, que não é fácil, né? Sim. A gente sente dor, a gente sente incômodo, fere, certo? Eu estou passando por um momento agora muito delicado. Quais são? A minha prótese, ontem, ela quebrou o pé de carbono, certo? Ela deu uma deslaminada. Ela é laminada, ela deslaminou, então ela está estralando muito. Se eu usar excessivamente, ela pode quebrar. E Uhum. uma prótese é muito cara. A gente não quebrou a prótese aqui, eu boto outra. Eu não tenho 2, eu só tenho uma. E a gente não pode encontrar uma prótese na lojas americanas. Não, ali comprou. Não, é todo feito o encaixe, tudo personalizado. É uma ciência muito grande para você Medida. fazer prótese, né? E eu tô no alto rendimento, né? No trabalho, no treino para o Mister Brasil. E agora eu vou ter que dar 2 passos para trás por conta da prótese. Eu não tô doente. Eu tô absolutamente saudável. Mas a minha prótese pode quebrar. Então, essa realidade faz com que a gente freie, mesmo a gente sem querer frear. E outra coisa é que fere. Por exemplo, eu estou com. Deixa eu mostrar bem aqui assim. Ó. Essa O ferida aqui, joelho. eu não abri por conta do uso excessivo da prótese, certo? Bem aqui na parte proximal da tíbia, certo? Abaixo aqui da patela. E quando você fere dentro da prótese, vamos lá, tudo levou, tu feriu o pé, certo? Tu tropeçou e feriu o pé. Para você Deu uma sarar essa cortada. chinela, não é verdade? Você usa uma chinela. Você não usa uma chinela para respirar? A ferida para poder sarar, não é isso? E quem usa prótese? Isso. Como é que,
como é que faz? Amanhã, pronto, eu tenho que sarar essa ferida, mas amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho que estar na academia. Até 10 horas da manhã. Tem uns alunos de personal, tem um treino, como é que respira? Então é para vocês compreenderem que Ainda a a vida vida de profissional deficiente tem a física, pessoal também. ela não é fácil. Ela não é fácil, ela é difícil. Aí as pessoas falam assim, mas Henderson, eu te vejo uma pessoa tão normal, feliz, com tudo isso, mas é porque eu não gosto de mostrar as minhas tristezas, as minhas dificuldades. Eu gosto de mostrar a minha felicidade. Porque com a minha felicidade eu consigo motivar as pessoas. E com a minha tristeza, não. Então, eu deixo Exatamente. isso para mim. Eu me fortaleço diariamente com isso. Mas a vida de deficiente físico, ela é muito difícil. Ela é muito complicada. Por isso que temos que ter empatia para todas as pessoas com deficiência, não só os candidatos a Mister Brasil. Você me entende? Não só as pessoas que têm Entenda, um trabalho, que têm um emprego, mas aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. E por isso que contamos com vocês, né? Que estão e serão os nossos representantes na Câmara Municipal, na Câmara Estadual e no governo federal. Então, acho que essa é a minha mensagem, né? Para tem todos e todas tem umas vocês. perguntas para você. Pode abrir aí para a gente responder, né? Existe algum projeto para esse público em seu município que você possa compartilhar conosco? Olha, tem alguns vereadores que levantam essa bandeira aqui no meu município. Mas, na minha opinião, não tem um projeto efetivo, certo? Aqui tem alguns institutos, né, que é o CIRME, que é um sistema que atende essas pessoas com deficiência no sistema público, fisioterapia, hidroterapia. Só que isso é reabilitação. Essa reabilitação, essa saúde pública, ela é necessária, ela é obrigação, ela é dever. Mas o que estamos falando é de acessibilidade, é de inclusão. Né? Então, projetos para esse tipo de ação, ela não existe. E para que isso exista, precisa ser lei. Porque quando se tem lei, ela funciona. Então, o primeiro passo é que possamos Não que existe. esses projetos eles deixem de ser projetos e virem leis. Porque lei é mais fácil de acontecer. Não é verdade, Paulinho? Exatamente. A gente vê as pessoas, a população por completa, né, desassistida, tanto nessa situação quanto nas demais, né? Eu acho que não é feita nenhuma política pública, é igual você disse, não nenhum projeto, nenhuma política pública voltada para a acessibilidade das pessoas. Existem leis que amparam, né, as pessoas com deficiência física, que é justamente para destinar e assegurar promover as condições a essas pessoas, condições de igualdade, né? Que é exatamente o que você disse no início, e trazer isso à inclusão, inclusão social, uma cidade mais dinâmica para essas pessoas, para estar no meio, em qualquer lugar, o espaço é exatamente aquilo que as pessoas passam. Eu posso ser aquilo que eu quiser, na hora que eu quiser e onde eu quiser. Que é exatamente, se existisse essa acessibilidade, seria muito melhor, né? É verdade. Imagina aí uma lei da padronização das escadas do município. Todas as calçadas, né, as calçadas, elas têm que ser padronizadas. Para as pessoas com deficiências cadeirantes, visuais, deficientes visuais. Então seria algo assim que ia ser um pontapé inicial, na minha opinião, para construir, né? Porque Cortou, quando se tem Renzo. lei, como eu acabei de falar, tá me ouvindo? Tá com Deu uma cortada. um Se puder delay, eu acho repetir, que tá bom? travou. Um exemplo, a lei que obriga as empresas a destinar um percentual para as pessoas com deficiência. Ah, sim. Tem um percentual. Sim.
mas funciona. Excelente. Funciona. Porque é lei. Não é verdade? Exatamente. Então, se tivesse uma lei federal que obrigasse a estados e municípios padronizar todas as calçadas. Pontapé inicial, na minha opinião. É uma infraestrutura grande? É, mas é possível, porque é milhões e milhões de dinheiro. Então a gente faz isso, porque é possível sim, a gente padronizar as calçadas do Brasil. E seria um pontapé assim, inicial para abrir portas para outros meios de acessibilidade e eficiência. Que é a forma que vai trazer a inclusão, né? A padronização é um sonho, o rapaz está dizendo aqui. É verdade, é um sonho. É uma utopia. Na verdade, é uma utopia. Mas que possamos acreditar que essa utopia ela é possível. Ela é É possível possível. sim. Existem cidades que têm um planejamento bacana e que têm essa inclusão social. Agora eu não sei se é a internet ou se é a tua que tá ruim, Se você já viu em praia que que existe tá travando. formas de cadeirante. Tá Tá ouvindo? travando aqui. Vocês, Tá ouvindo? Então, eu tô existe... ouvindo, mas tá travando. Ah, sim. Aqui também tá travando um pouco. Pode falar. Existem cidades que eles conseguem fazer uma padronização no lugar, principalmente em cidades turísticas, né? Eu não sei se você já viu, mas existe praias que existe a forma do cadeirante ir na praia, Sim. normalmente sendo inclusa, né? Está travando a imagem. Está travando. Não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu acho que a mensagem foi dita. Espero que a Com gente certeza. possa voltar com o pleito, né? Vereador, Sim, com certeza. Paulinho que Deus Dias. abençoe o projeto. Foi um prazer estar aqui com você conversando, tá bom? Que Deus possa iluminar esse projeto e pode contar comigo, ok? Eu agradeço muito também por ter aceito, né, o convite. E eu desejo, assim como você me desejou aí na campanha, desejo você também todo sucesso aí representando o Ceará no Mister Brasil, né? E pode ter certeza que vamos estar na torcida também e que você vai chegar lá. E eu espero que quando você vier aqui em Três Marias, a cidade esteja planejada e acessível. E você vai gostar da cidade. Com você, vereador, vai ser possível. É isso aí. Obrigado, Henderson. Deus abençoe, meu amigo. Grande abraço. Tchau, Amém, tchau. amém. Grande abraço, até mais.